Entrevista na Mirante News. Bom, eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Deni Cabral, a Ana Carolina Nogueira, que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do SEUMA. Ana Carolina, antes de mais nada, bom dia e obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que a gente pudesse começar falando para quem está ouvindo e nos assistindo, que a gente também está no YouTube, no aplicativo nosso da Mirante News FM, o que vem a ser o Núcleo de Prática Jurídica e quanto tempo ele já está funcionando no SEUMA? O Núcleo de Prática Jurídica ele já foi implementado desde 1997. 97. Eu, né? Inclusive, sou egressa de lá enquanto aluna, hoje como professora e coordenadora, já vou completar 20 anos de casa. E a época que eu ingressei já existiu o núcleo. O que é o núcleo? Ele contempla duas estruturas bases de práticas jurídicas. Uma interna, que seria as práticas jurídicas simuladas, são disciplinas que são desenvolvidas no 8º, 9º e 10º, onde o aluno ele vai vivenciar a prática jurídica através da confecção de peças, simulação de audiências e atos processuais em sala de aula, através das disciplinas de prática simulada, contemplando algumas disciplinas, dentre elas civil, penal, trabalhista, tributário, administrativo, ou seja, aquelas disciplinas bases da atuação profissional, tanto do advogado, quanto de servidores públicos, quanto aqueles que exercem cargos públicos como juízes, promotores, para dar aquele embasamento prático, considerando o aprendizado teórico, mas em sala de aula. Então, são disciplinas que tem professores que são supervisores docentes, existe um cronograma de atividades em que eles vão desenvolver minimamente 4 peças diferentes daquela disciplina civil, 4 peças, dentre elas petição inicial, contestação e outras petições, né? E simulações de atos, dentre eles também de audiências simuladas. Agregando a isso, tem as disciplinas de prática real, que já seria a prática externa no sentido do campo, que pode ser tanto desenvolvida... Nesse primeiro momento é interno. Interno, nas disciplinas, para ter um aprendizado prático, agregado ao teórico, mas simulando. Perfeito. E é uma disciplina regular, todas as atividades são pontuadas, ao final do semestre tem uma prova, em que ele vai fazer uma prova prática, como se fosse equiparado a uma prova da OAB. Perfeito. E a disciplina de prática real, que é uma disciplina, mas aí o aluno já vai para o campo externo. Seria aquele estágio que ele vai fazer fora da instituição, em instituições conveniadas, podem ser escritórios privados, podem ser instituições públicas, desde que haja o convênio, porque a lei de estágio exige essa intermediação da instituição de ensino para o estágio obrigatório, que é do 8º, 9º e 10º, mas ele também pode fazer esse estágio, entre aspas, externo, na própria instituição, através do escritório escola, onde o aluno vai ter a prática precisa da advocacia, mas uma advocacia assistencial. Aí fica a critério do aluno, considerando aquele que é do 10º período, porque no 8º e 9º há uma indicação que faça primeiro no escritório escola, salvo situações especiais em que há um pedido e uma deliberação institucional de fazer fora, e aí ele vai escolher dentre aquelas instituições privadas ou públicas conveniadas onde ele vai fazer seu estágio. Mas ela é vinculada, esse estágio, a uma disciplina também, prática real. Então, o NPJ, ele coordena, ele desenvolve, engloba as duas disciplinas, tanto de prática simulada, onde você desenvolve a prática de forma interna, através da disciplina, e prática real, que é uma prática já obrigatória, 8º, 9º e 10º, mas que é desenvolvida externamente à sala de aula. Mesmo assim, existe um supervisor docente, que é o professor, que ele vai acompanhar, validar a documentação, validar se o aluno está fazendo estágio, ele vai em campo fiscalizar, ele avalia a documentação entregue, porque ele tem um mínimo de obrigação de prática de atividades e também de participação em audiências. Agora, dentro desse NPJ, que é o Núcleo, né, de Prática Jurídica, a disciplina o aluno escolhe ou ele acaba participando
de todas as disciplinas que acabam sendo oferecidas para fazer essa prática? Não, ele não tem opção, é uma obrigação institucional. Inclusive, a prática simulada, agregada real, é uma referência na cidade. Como eu disse, o núcleo existe desde 1997. Até porque muitas das vezes você ainda nem se identificou, né, com o que você vai Isso, querer exatamente. fazer lá fora, né? E a prática simulada, ela dá esse suporte, ela dá esse fomento do aluno em razão às carreiras jurídicas que ele pode até buscar fruto dessa prática interna. Então, ele não tem opção. Ela se torna obrigatória, uma disciplina da grade, 8º período, 9º período e 10º. Antes desses períodos, o NPJ também contempla a possibilidade do estágio não obrigatório, que a própria lei de estágio prevê, perfeito. do 1º ao 7º período. Mas aí sim, o estágio não obrigatório é uma escolha do aluno. O estágio obrigatório. O campo que ele vai. Isso. Perfeito. Não, escolha fazer. Sim. Ele não é obrigado a fazer um estágio não obrigatório. Se ele estiver no primeiro período e quiser ter uma experiência prática, o que ele será pode... cobrado será lá na frente no NPJ. Isso, a partir do 8º... Passa a ser uma cadeira. Exatamente. A partir do 8º, 9º e 10º, a cadeira é obrigatória, prática real, que é o estágio externo, e a prática simulada também é obrigatória. Ele não tem a opção de fazer. Só que em cada período tem uma divisão. São 2 disciplinas de prática simulada em cada período e uma de prática real, que é a externa. No 8º período é civil e penal, no 9º é trabalhista, no 10º é tributário e administrativo, então vai tendo e constitucional também no 9º período. Então tem essa divisão interna que o aluno ele se submete a essas disciplinas obrigatoriamente, elas são avaliadas e se o aluno não atinge a média mínima necessária, implica em reprovação. Eu sei que você mais do que ninguém pode falar, porque você já teve nas 2 vertentes, né, como você iniciou até a entrevista aqui. Mas vocês têm tido esse feedback? Como é que tem sido para os alunos, após se formarem, feito esse momento, obviamente, que é sempre importante da teoria, mas também fundamental da prática? Como é que tem sido esse feedback? Sim, porque inclusive eu falei no início, não só ingressei na instituição como aluno e vivenciei essas disciplinas, como eu disse, a prática simulada, que é como se fosse uma prévia da prática real, elas nos dá muita sustentação e conhecimento, porque a gente desenvolve a peça como se profissional fosse. Porque a teoria é importante, fundamental, gente, mas sem a prática, isso, né? Quer dizer, e assim, a teoria a gente agrega, a gente absorve, mas a prática é que vai nos dar realmente o norteamento profissional. A prática é que faz com que a gente tenha todo o know-how para que a gente tenha uma atuação ética, gabaritada no nosso meio profissional, quer seja como advogado, como servidor, como juiz, como promotor, não importa o segmento que a gente busque. E a prática simulada, ela dá essa base, ela tem um efeito muito positivo. E após o meu ingresso como profissional, eu também participei dessas disciplinas como professora. Então, eu tenho assim um conhecimento, vamos dizer assim, técnico como aluna, como professora das 2 disciplinas e atualmente como coordenadora. Eu digo sempre que eu conheço essas disciplinas na alma e vejo o proveito, né, a essencialidade dessas disciplinas na vida profissional futura de cada aluno. E esse retorno tem, porque muitas das vezes, através dessas disciplinas, é que o aluno ele consegue identificar a profissão que ele vai seguir. É como se fosse um divisor de águas. Ele se identifica com a carreira da advocacia, ele consegue se identificar com uma carreira pública. Não que não possa, no decorrer, mudar, mas tem essa identificação, aquele brilho no olhar. Olha, isso aqui é interessante, é o que meu coração pulsa e eu vou seguir. Mas é visível, assim, para você que está acompanhando o crescimento de quando entra para quando sai com a prática, sem dizer, poxa... Sem dúvida nenhuma, até porque, além das práticas, eu também leciono teórica de Direito do Trabalho, que é a minha especialidade. O teu aluno lá atrás vai ser teu aluno lá na frente. Um com teoria e outro com a prática. Isso, no meu caso específico, sim. Então, eu acompanho aluno de Direito do Trabalho no 3º. E aí, às vezes, eu acompanho essa turma, ou mais de uma turma, lá no 9º período, quando tem a prática simulada de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E a gente consegue, principalmente se ele tem uma base teórica boa. E aí ele consegue desenvolver incríveis peças e ter uma atuação simulada de atos e audiências, porque ele está motivado. É muito interessante, até na disciplina de penal, é muito bacana quando o professor ele faz o júri simulado. É muito legal. Assim, há um envolvimento, o aluno ele realmente se dedica, ele estuda para aquele ato.
E é como se fosse uma simulação real. Perfeito. Rodrigo. Coordenadora Ana Carolina, obrigado pela presença aqui com a gente. A tecnologia muda o mundo todos os dias e na esfera jurídica isso não é diferente. A gente está acompanhando as transformações que a inteligência artificial está trazendo para o nosso dia a dia. Como é que isso está sendo analisado também na prática jurídica, principalmente no núcleo? Tá. A gente já, no próprio núcleo, através dessas disciplinas, a gente tem inserido algumas tecnologias, tanto que a gente utiliza algumas ferramentas através do AVA, através do próprio Teams. Isso foi implementado até antes da pandemia, o que nos ajudou muito nessa transformação daquele período. Então, o Selma, a Universidade Selma não ficou parado, pelo contrário, porque a gente já tinha essa tecnologia agregada nas disciplinas em geral e também nas práticas. Então, a gente utilizou essas ferramentas para dar continuidade às aulas teóricas e também às aulas práticas, porque a gente cria equipes, cria pastas, cria, digamos assim, mecanismos para o próprio aluno enviar as atividades práticas, porque eles tinham que confeccionar, ou seja, a disciplina, apesar de não ser em sala de aula ou mesmo de campo, no sentido presencial, mas ele conseguiu rodar remotamente. E eles conseguiram continuar tendo o mesmo êxito, o mesmo proveito da disciplina de forma remota pela utilização da tecnologia. E a gente sabe que o nosso processo hoje todo é eletrônico, através do PJE. Então, nós temos também, além da utilização do PJE de forma maciça, através do próprio escritório escola, e os professores em sala, nas disciplinas simuladas, eles também têm um momento específico com o seu aluno de orientação, de como utilizar essa ferramenta, porque até então, salvo aqueles que já tiveram uma vivência no seu campo de estágio não obrigatório, é o momento deles conhecerem como é a ferramenta, como que eles vão utilizar dessa ferramenta para ter concretamente isso quando se formarem e tiverem uma atuação profissional específica. E aí tem esse momento em sala, não só o simulado, mas também de prática, digamos assim. E no escritório escola é a ferramenta utilizada, para o estágio obrigatório, que é o que a gente oferta através do NPJ, que os alunos eles têm acesso através do seu supervisor técnico, porque o aluno ele tem o seu supervisor, tanto o docente, que é o professor de sala, quanto o supervisor técnico no estágio obrigatório, que é o advogado que o acompanha, para orientar, para direcionar as demandas e está ali dando suporte, porque ele está ali em aprendizado. Lembrando que o estagiário, o aluno, ele ainda não é um profissional, então ele precisa ter essa orientação, esse acompanhamento para que ele agrega o conhecimento teórico à prática e, assim, ele consiga aprender e evoluir no seu aprendizado. E o PJE é algo utilizado. A gente está conversando com a Ana Carolina Nogueira, que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, o NPJ do Selma. Ana, ainda há pouco você falava do escritório escola. E o que é o escritório escola? O escritório escola é um escritório de advocacia, mas destinado à população carente, assistida. Tem algumas triagens que são feitas para a gente poder contemplar esse público. Saber qual é o público-alvo, né? Entre elas, a triagem é uma triagem financeira, então somente aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos poderiam ser assistidas. Por quê? Porque a gente não tem como contemplar todo um público de uma maneira geral, então a gente direciona para aquelas pessoas que têm mais necessidade e que têm demandas judiciais sérias, inclusive, e que não têm condições de contratar e pagar um advogado. E aí aqueles que ganham até 3 salários mínimos poderiam ser contemplados, desde que o domicílio seja em São Luís. A gente não engloba outros municípios. E também as demandas que são atendidas lá se restringem às demandas cíveis, trabalhistas, penal, previdenciário. Tributário, por exemplo, não é contemplado, porque a gente precisa dar um atendimento qualitativo direcionado para as principais áreas de busca de assistência na nossa cidade. E como é que o estudante participa do escritório escola? O estudante, como eu disse, vinculado ao escritório escolar obrigatoriamente a partir do 8º período, porque tem a disciplina de prática real, que é o estágio obrigatório. Então, ele tem a seu dispor o escritório escola, uma vez que ele precisa e deve fazer essa disciplina. Ele não é obrigado a procurar um campo externo, porque a gente oferece isso para ele. Perfeito. Aí, no início de cada semestre,
Mas tem como o escritório englobar todos os alunos? Sim, hoje nós temos estrutura para englobar todos. Os que ficam de fora é por uma opção, mas não por uma obrigação, no sentido porque a gente não conseguiu atendê-los estruturalmente. A gente tem estrutura, sim, para atender todos os alunos no escritório escola. Óbvio que é feito um rodízio, grupos serão direcionados em cada dia para que possamos atender a todos os alunos que queiram ali estar. Aí, no início de cada semestre, eles vão fazer essa escolha para o estágio dentro do escritório escola, e aí eles vão se apresentar no escritório escola no dia marcado, para que possa haver uma divisão de equipes, porque são vários advogados. No Renascença nós temos em torno de 7, cada um na sua área de atuação, e os estagiários eles têm que ser vinculados ao seu supervisor técnico, que é o advogado. E tem que haver uma distribuição, para que haja um atendimento e um direcionamento qualitativo. Aí o aluno se apresenta, faz a sua devida inscrição, para que ele seja direcionado para o dia do seu estágio, vinculado a determinado supervisor técnico e possa dar início. E ele faz todas as atividades que um advogado, porque ali é princípio de advocacia, como atendimento ao cliente, confecção de peças, orientação. E aí, agregando ao estágio obrigatório, que vai para além do escritório escola, ele também é obrigado a participar de audiências fora. Por quê? Porque precisa dessa experiência para contemplar o estágio como um todo. Aí a diferença nesse caso é que, ao invés de ser algo fictício, passa a ser algo real. Exato. Ele tanto tem o fictício simulado, que contempla as mesmas atividades, como ele vai ter o real somado. Então, ele está vivenciando o estágio no 8º, 9º e 10º duplamente, trazendo o maior aprendizado. E eu sempre digo para os meus alunos que aproveitem a oportunidade como eu aproveitei. Até porque aí, com real, você vai ter também o resultado real. Muitas das vezes você logra êxito no resultado e tem aquela satisfação, né, de você ter ajudado o próximo, ter ajudado alguém que você nem conhecia, mas que precisava, e você já começa, a partir dali, a entender também a importância do que é advogar, né? Exatamente. Principalmente se ele consegue, aquele que começa do 8º e permanece, e acompanha, tem a continuidade do processo, do início ao fim. Aí, quando vem uma decisão favorável à sua atuação profissional, isso é muito satisfatório. Poxa, com certeza. E aí motiva, né? Incentiva a pessoa a dar continuidade àquela atividade profissional. Rodrigo. Bom, ainda falando sobre as ações do Núcleo de Prática Jurídica, saindo ainda dessa questão do ponto dentro de sala de aula e também das atividades práticas, são realizados também outros projetos, outras iniciativas por parte do Núcleo que também englobem todos os estudantes e também a comunidade em geral? Sim, nós temos as visitas técnicas que a gente, digamos, busca os órgãos públicos para que o aluno ele conheça o dia a dia daquela atividade profissional, como no TJ, no TRT, Ministérios Públicos, Defensoria, para ele ir conhecer o dia a dia, a atuação do juiz, a atuação do promotor, a atuação do procurador, dos serventuários, para além da confecção das peças. Também tem projetos através de palestras, de cursos, por exemplo, Direito na Real agora vai ter, esse mês de novembro, 2 palestras envolvendo o juiz militar, para que ele possa falar um pouco dessa carreira, porque muitas das vezes existem carreiras brilhantes e que o aluno ele não tem conhecimento. E aí a gente lançou esse Direito na Real para trazer temáticas em que traga uma visão mais ampliada do aluno para determinados assuntos. Então, para além da sala de aula, nós temos alguns projetos, e sim, tanto internos quanto externos, para que a gente amplie o conhecimento do aluno do direito como um todo. Tem 2 perguntas aqui. A primeira é de um ouvinte, peço sempre, gente, que se identifique, tá? Mas no final, 4985, pergunta quem são as pessoas, já até explicou, mas poder repetir, as pessoas que têm o direito de buscar e onde pode buscar o auxílio no escritório escola. Pronto. Nós temos 2 unidades de escritório escola. Na unidade Renascença, o SEMA do Renascença, ali perto do Mateus, quase em frente, e temos a unidade do Turu. E aí a pessoa que sente a necessidade, dentro dos critérios de triagem que eu já falei, pode buscar. Vai ter uma sala de atendimento,
a secretária vai fazer o primeiro atendimento, a primeira triagem, para verificar os pontos de inserção e poder contemplar aquela pessoa. Uma vez dentro dos critérios de triagem satisfeitos, ele vai ser direcionado para o respectivo atendimento. O primeiro atendimento é feito pelo estagiário, uma vez que é uma atividade prática, voltada para o estágio. E aí o supervisor técnico, que é o advogado, está sempre ali ao lado para um suporte, para uma orientação mais específica, aprofundada. Uma vez tendo a necessidade de dar continuidade a uma demanda processual, a pessoa vai fazer uma ficha, vai ser solicitado para ela a documentação necessária para que possa, sim, ser elaborada a petição correspondente e o processo ser iniciado ou mesmo um processo já em curso, porque muitas das vezes a pessoa tem uma demanda contra si e precisa resolver. E aí ela procura assistência judiciária gratuita, e aí, diga-se de passagem, é bom que se fale, não há cobrança, nem pode haver uma cobrança, porque é uma assistência judiciária gratuita. Tá? E aí vai acompanhar até o final daquele processo, até o encerramento dele. Muitas das vezes há uma troca de equipe, porque o estagiário, muitas das vezes, vai se formar, ou ele pode mudar de campo, ele não é obrigado a ficar lá, mas vai ter continuidade com outra equipe. E os supervisores técnicos, que são os advogados, estarão ali sempre para dar assistência devida. Tá, o outro a gente pergunta que a senhora explicasse, falando há pouco das práticas jurídicas dentro do núcleo, que são divididas em duas modalidades, né? Quais seriam? Ele pediu para explicar. A prática simulada e a prática real. A simulada é a prática, como você pontuou, para deixar mais claro para o público, fictícia. Mas ele faz todas as atividades. Ele confecciona peça, tem o júri, inclusive, simula audiências, inclusive eu exemplifiquei o júri, que é algo bem referencial lá. E outros atos processuais, como petições mais simples. Além da aula teórica, porque o professor, ao cobrar, por exemplo, a confecção de uma petição inicial, antes disso ele dá uma aula teórica de petição inicial. Então, ele não é uma disciplina apenas que ele produz, ele também tem um embasamento de estrutura. Ele não vai retomar a teoria da disciplina. Ele vai falar estruturalmente como você vai confeccionar uma petição inicial. Na sequência, seguem as atividades de confecção, de petição inicial. Tem questões também dissertativas sobre aquela temática, daquela disciplina. E a outra é a prática real. O que é a prática real? Já é o estágio real de campo, onde ele vai para o escritório de escola, ou ele opta por ir para um escritório privado, particular, ou para um órgão público, onde ele vai realmente atuar na real, digamos assim. O que ele também vivenciou na, entre aspas, simulada dentro da sala de aula, em equipes, não é individual, e ele vai fazendo as atividades, mas aí ele também vai para o campo na prática real, e aí sim, normalmente são atividades individualizadas, que ele vai estar com um supervisor técnico, que é um advogado, é um juiz, é um promotor, é um procurador, além do supervisor docente, seu professor, que vai acompanhar aquele estágio para verificar se aquele estágio está sendo desenvolvido regularmente, se todas as obrigações estabelecidas estão sendo cumpridas, porque ele tem que ter um mínimo de produção, um mínimo de audiências participar, que ele vai realizar. Para que ao final, é uma cadeira mesmo. É uma disciplina. As duas são disciplinas. Uma interna, em sala de aula, e a outra você tem... E as duas precisam ser cumpridas. As duas precisam ser cumpridas. E a prática real, ela é uma disciplina, só que o desenvolvimento do estágio é externo à sala de aula, mas ele tem que trazer para o professor da sua disciplina toda a documentação necessária que comprove que ele fez o estágio dentro do mínimo estabelecido, pelo menos, e teve uma avaliação correspondente, para que, ao final, ele entregue um relatório e ele possa ser avaliado, porque tem nota a disciplina, é uma disciplina, ela vai ter uma avaliação, que se você não tiver a média mínima, que é 7, você não acende, você não é aprovado. O doutor Elvio Soares está perguntando se tem alguma assistência na área das execuções penais. Sim, lá a gente contempla penal também. É uma área contemplada pelo escritório de escola. Conversei com Ana Carolina Nogueira, que é a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do SEUMA. Ana, queria te agradecer, parabenizar pelo trabalho, acho que é muito legal, né, porque a gente precisa sempre entender, e a gente fica feliz que o SEUMA tenha essa preocupação, de que essas pessoas que estão sendo colocadas no mercado de trabalho precisam cada vez mais estar preparadas, né? Todas as vezes a gente fala assim, a medicina trata com vida, mas o direito também trata com vida, né? Então, como todas as outras profissões, tem a sua devida importância.
Então, é importante que a gente tenha cada vez mais profissionais colocados no mercado de trabalho, prontos, preparados, não só na teoria, mas também, especificamente, na prática, no dia a dia. Queria te agradecer por ter vindo aqui, pela gentileza de ter conversado com a gente. Desejar um bom dia e continuidade no sucesso do trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder vir trazer algumas informações e esclarecimentos e dizer que a Universidade Selma ela é um referencial e essas disciplinas em especial, que são antigas e pioneiras na universidade, nos traz esse incentivo e fomento para a carreira jurídica e para o mercado de trabalho. É isso. Conversei com Ana Carolina Nogueira, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica